E olha, eu quero voltar a falar agora com a Janaína Camelo, mas sobre a operação do Rio de Janeiro, porque o ministro Alexandre de Moraes determinou que o governo do Rio envie à corte todos os laudos de autópsia realizados depois da mega operação nos complexos do Alemão e da Penha. Vamos então retomar a nossa conversa com a Jana, que vai falar de outras determinações impostas pelo ministro ao governador do Rio. Conta aí, Jana. Ixi, estamos sem o áudio da Janaína Camelo, é isso, né? Vamos retomar aqui daqui a pouco o áudio da Jana. Jana, ajusta aí, já eu te chamo. Já eu chamo você. Agora 5h27, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Mas eu já quero perguntar para você, Bruno Musa, se faz sentido esse acompanhamento, esse raio-x que pede o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre a maneira como o Rio conduziu a sua operação nos complexos da Penha e do Alemão, e operação que resultou em mais de 120 mortes. Veja, nós comentamos aqui, no momento em que ele pegou um avião e foi lá para o Rio de Janeiro para encontrar o governador Cláudio Castro, em que não caberia um ministro do STF fazer esse tipo de ação, de trabalho. Não cabe a ele ir lá comandar isso, ou seja, olhar de perto o que está acontecendo. Não cabe a ele. Eu não estou falando aqui porque gosto ou não da pessoa, mas sim a competência do Supremo Tribunal Federal. Mais uma das atribuições que o STF puxa para si, que não caberia a ele. Veja, nós vimos, se não me engano, faz 2 ou 3 semanas, o ministro Barroso falando que o Supremo Tribunal Federal brasileiro é um dos mais produtivos do mundo, porque eles julgam por volta de 100 mil causas no ano, ao passo que o americano julga 70 causas. No Brasil, 100 mil contra 70, não 70 mil, 70. Significa que julgar esse montante de causas não significa produtividade. Claro que não. Nada disso, muito pelo contrário. Significa que você está puxando muito trabalho para você, que muitas vezes não cabe ao STF. E está acabando com a primeira instância, segunda instância, como a gente já fala aqui amplamente. Então me parece que mais um caso desse é tudo isso que o Alexandre de Moraes está fazendo para pegar esse ponto que aconteceu no Rio de Janeiro para si e que não caberia a ele. O Fábio Piperno, o ministro do Supremo Tribunal Federal quer entender se o governo do estado do Rio de Janeiro tem cumprido aquilo que foi determinado na ADPF das favelas. Essa ADPF ela não exige que o governo comunique que vai fazer operações, mas pede sim e determina que esse mesmo governo cumpra uma série de determinações, né, que são colocadas, uma série de quesitos que são trazidas, né? Por exemplo, a manutenção do local para análise da perícia, a manutenção das imagens. Nesse momento, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes quer os laudos da autópsia que foram realizados ali pelo Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, quer também a preservação de todas as imagens que foram gravadas pelos policiais que participaram dessa operação, a preservação de tudo aquilo que se tem de registro daquela operação. Você entende que é correto isso por parte do ministro? Mas responda daqui a pouco, meu querido Piperno, porque a Janaína Camelo está conosco e vai trazer mais detalhes, então, para a gente trazer depois a opinião do nosso Piperno. A gente vai costurando aqui ao vivo o nosso 3 em 1. Fala, Jana! Pois é, Evandro, olha só, o ministro Alexandre de Moraes, ele pediu ao governo do estado do Rio de Janeiro a relação ali de todas as imagens das câmeras corporais que foram usadas durante essa operação e quem são esses policiais que usaram essas câmeras corporais. Ele quer a lista ali dos nomes desses agentes de segurança, quer também a cópia de todos os laudos necroscópicos com registros fotográficos e dados sobre projéteis ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele também fez pediu a relação das pessoas com mandato de prisão que foram presas na mega operação, também das pessoas detidas que não constavam em mandados, os resultados das audiências de custódia também realizadas. Para o Ministério Público do Rio de Janeiro, o ministro pediu aí que envie relatórios, cópias dos laudos que foram realizados em perícia independente, né, técnico independente, a cópia do procedimento investigatório instaurado depois da mega operação. Para a Defensoria Pública do Estado do Rio,
deve informar se está sendo garantido acesso às provas e a todos os procedimentos necessários para o acompanhamento e assistência às famílias dos mortos. E aí também, adicionalmente, o ministro do STF suspendeu o inquérito policial que foi aberto ali na 22ª Delegacia de Polícia da Penha, que investiga familiares de vítimas por terem removido corpos do local. Qual é o ponto principal ali que o ministro, no âmbito da ADPF das favelas, né? Isso tudo foi no âmbito ali da ADPF 635, qual o ponto principal que o ministro quer esclarecer, Evandro? Qual é o número de mandados de prisão e de busca e apreensão que foram expedidos e foram efetivamente cumpridos nessa mega operação? E ele quer a relação das pessoas que foram presas e que morreram também durante a operação. Lembrando que isso tudo, esse despacho, foi feito depois de todas as audiências que o ministro realizou nos últimos dias, começando ali com a audiência com o governador Cláudio Castro, com a cúpula de segurança do Rio de Janeiro, depois ele fez audiência também com entidades de direitos humanos, fez audiência com o TJ do Rio, com o Ministério Público do Rio, enfim. E ainda sobre esse caso, no âmbito da ADPF das favelas, daqui a pouquinho, Evandro, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele chega aqui no STF, vai ter uma audiência com o ministro Alexandre de Moraes para falar sobre crime organizado, para falar sobre o marco da segurança que está sendo discutido na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, que está tendo toda a polêmica ali envolvendo a escolha de Derrite para ser o relator, né? Inclusive sobre isso, quem falou aqui agorinha um pouco com jornalistas foi o líder deputado Luizinho, doutor Luizinho, criticando, fazendo críticas ao governo federal, dizendo que está havendo por parte do governo federal uma politização com relação a essas críticas contra Derrite ser relator desse assunto na Câmara dos Deputados. A gente separou um trechinho do que ele disse há pouco, a gente vai ouvir agora. O progressista é muito importante ter o Guilherme Derrite como relator desse projeto. É muito importante que o governo também esteja se envolvendo no tema. Causa pra gente a preocupação que o tema está sendo buscado politizar esse tema. Causa preocupação que seja politizado. A gente precisa despolitizar esse tema. O Guilherme Derrite é a pessoa mais preparada do Brasil para relatar esse projeto, que é o secretário de Segurança do Estado mais importante do país. É a pessoa que lida no dia a dia com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Então é a pessoa mais preparada para organizar as facções criminosas, e é o que ele tem feito nos últimos anos, dependente que o partido dele seja progressista. Agora, causa pra gente preocupação que o Progressistas tem, principalmente a nossa bancada, tem ajudado o governo na maioria dos projetos que o governo tem interesse na pauta econômica. E aí, se tem uma pauta de segurança pública, a gente não vai ofertar o melhor quadro do Progressistas para poder ser o relator, não só do Progressistas, mas do Brasil, para ser o relator desse projeto. Acho que é um pouco de uma visão pequena do líder Lindbergh ao polemizar e tentar levar essa pauta para uma discussão política. Essa é uma discussão que tem que estar fora da pauta política. Pois é, essas foram as palavras ali do líder doutor Luizinho. Há pouco, Evandra, terminou uma outra audiência do ministro Alexandre de Moraes com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, com procuradores-gerais de justiça também de todos os estados, do Distrito Federal também, para falar sobre crime organizado, viu? E daqui a um pouquinho chega aqui o presidente da Câmara dos Deputados também para falar sobre o mesmo assunto com o ministro. Evandro. Beleza, Jana, se você descolar alguma informação, chama a gente aqui, minha amiga. Ótimo trabalho para você aí em Brasília. Ô, Piperno, deu para perceber ali, de acordo com as informações que a Janaína nos contou, que o verdadeiro interesse do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal é entender se a operação teria atingido o seu objetivo e, inclusive, o objetivo que justifique, então, a morte de 120 pessoas. Mesmo que pessoas pertencentes ao crime organizado, mas o objetivo principal da operação, segundo o próprio governo do estado do Rio de Janeiro, não era eliminar essas pessoas, era cumprir mandados de busca, apreensão e de prisão nos complexos da Penha e do Alemão. Obviamente que os policiais chegam nesses locais e não são recebidos de maneira pacífica em muitos pontos. E aí há os confrontos que levam às mortes de pessoas. Mas o ministro quer entender se essa operação ou aquilo que foi atingido de objetivo justificaria o efeito colateral, que são as pessoas que morrem, inclusive possíveis pessoas inocentes e, principalmente, os policiais também que participaram ali da tentativa de ocupação daquele espaço naquele momento e que acabaram morrendo, 2 policiais civis e 2 policiais do BOPE.
Nesse final de semana eu li um artigo e agora, de fato, eu não vou me lembrar, eu não quero cometer injustiça, citar um nome aqui de forma equivocada, mas falando exatamente sobre essa questão dos mandados que foram cumpridos. Segundo esse texto, apenas 20% dos mandados teriam sido cumpridos. A polícia teria ido lá para cumprir, para prender 100 pessoas e, na verdade, apenas 20 teriam sido detidas, até porque no dia da operação foi dito que o principal líder fugiu, alguns outros desconfiaram também de vazamento, nomes importantes, sim, né? houve tudo isso, né? Essa suspeita de vazamento. Então, veja, a gente tem que entender que foi uma operação muito grande. A gente pode questionar, enfim, os resultados. Tem gente que, enfim, aplaudiu a morte lá dos bandidos, outros, enfim, criticaram. O fato é que nós temos que entender melhor o que foi que aconteceu. Até porque o governo do Rio prepara outras operações em outras áreas da cidade. O próprio secretário de Segurança Pública disse que essas operações não vão parar, né? Exatamente. Aqui ao vivo no 3 em 1. Então, nós precisamos entender como é que vai ser isso. Quer dizer, quem é que vai participar? Se, por exemplo, dessa vez a Polícia Federal, de alguma forma, vai ou não contribuir. Então, por mais que se critique, por exemplo, a DPF das favelas, essa é uma lei que estipula uma série de condições. Então, até que seja revogado, isso também tem que ser cumprido e a sociedade tem todo o direito de saber como é que foi, né? É porque, Zé Maria Trindade, as pesquisas mostram que já há um apoio massivo da sociedade, principalmente ali no estado do Rio de Janeiro, para essa operação realizada pelo governador. E muitos dizendo que, mesmo que os mandados não tenham sido cumpridos, houve a eliminação de pessoas que hoje fariam, ou naquela época, né, até então fariam parte do crime organizado. Mas o Supremo Tribunal Federal quer entender, inclusive, as ligações dessas pessoas com o crime organizado, a maneira como a polícia atuou, a partir das imagens que foram registradas, e também a possibilidade de inocentes envolvidos no tiroteio. Ali não tinham os tais São Jorge de bordel, não. Ali só tinha pessoas que não eram exatamente santos, né? Nenhum santo ali naquela história. Começa agora, nessa operação do Rio de Janeiro, uma outra operação muito perigosa, que é uma operação contra policiais. Depois de arriscar a própria vida, num risco de vida muito grande, os policiais agora enfrentam tal risco jurídico que eu venho batendo aqui há muito tempo e, graças a Deus, isso está chamando a atenção de todos, inclusive do Congresso Nacional, que adotou esse nome e está debatendo exatamente o risco jurídico do profissional de segurança pública. É muito grande. Então agora o foco é esse. Ali não estavam policiais bandidos. Nem policial gosta de policial bandido. Eles tratam logo de excluir dos grupos e até das companhias esse tipo de policial. Ele representa risco para a tropa. Ele representa risco para a Polícia Civil também, porque fala com antecedência para os adversários quando haverá uma operação. E aí eles se preparam, né? Estavam ali policiais que não recebem propina. Eles não subiram no morro para pedir propina ou para pedir alguma coisa. Subiram no morro para cumprir mandados judiciais e tentar minimamente impor o poder da lei. Eu vi de um policial uma reflexão muito importante. Ele dizendo que o bandido não tem medo de promotor, o bandido não tem medo de juiz, o bandido não tem nem mesmo medo de ministro do Supremo Tribunal Federal. O bandido tem medo da polícia. Quando a polícia chega para agir, porque é a última instância da segurança pública. Quando a polícia tem que ir, tem que pegar, aí é porque todo o processo falhou. Todas as camadas de proteção falharam e agora é a polícia. E aí o bandido só tem medo da polícia, não tem medo de justiça, não tem medo de ministro do Supremo, não tem medo de promotor, nem de nada. Agora, de que tem medo a polícia? Não é do bandido. A polícia tem medo da justiça. A polícia tem medo do que vem depois. Isso está interferindo no dia a dia da polícia. Então, esta operação, que agora vem para o Supremo, não sei porquê, eu, sinceramente, eu não pesquisei porquê.
veio para o Supremo, não tem nenhum deputado, nenhum senador envolvido nesse processo, né? Então começa agora uma operação muito perigosa contra a polícia, que é a operação lá que vai investigar o risco jurídico. Fala, Bruno Moza, remate. Concordo 100%. Eu sempre menciono aqui aquela pesquisa que foi realizada 2 anos atrás, quando o Lula queria colocar os trabalhadores de aplicativo por CLT, que fizeram a pesquisa com quais eram as instituições brasileiras mais respeitadas, né? E era a polícia, igreja e família. Então, sim, quando nós vemos a polícia entrando de fato para tomar um território ou para realmente agir com força, como lhe cabe o trabalho, obviamente você vê muitos daqueles vídeos que as pessoas perdi, entrega as armas. Concordo 100% com o Zé Maria. Quando eles entram, eles realmente entram para tomar de volta. Só que para isso você precisa ter o amparo do judiciário, como eu falei, para manter os presos realmente dentro da cadeia, fora do convívio social, e para fazer um trabalho justo com os policiais também, que acabam tendo medo da justiça. É realmente uma inversão de valores.